Os Estados Unidos e a China são as duas maiores economias do mundo. Com essa força econômica impressionante, veio uma pressão imensa. Os países querem garantir que seus interesses econômicos e financeiros sejam assegurados. E estão fazendo isso com proezas militares. No passado, a China se posicionou como o rival mais importante dos Estados Unidos. Além do avanço tecnológico, também houve riscos de um confronto militar entre os dois países. E um exemplo perfeito da rivalidade entre as duas superpotências é o conflito em Taiwan. A China tem procurado restabelecer a sua presença em Taiwan há anos, mas o tio Sam tem desempenhado o papel de grande irmão e dito não. Com a guerra na Ucrânia ainda em andamento, tem havido preocupações de que a China possa reforçar o seu domínio sobre Taiwan, Hong Kong e vários outros territórios. Mas o governo dos Estados Unidos continua a manter as suas posições do que esses países são independentes e livres do controle chinês. I don't want a Cold War with China. I just want to make China understand that we are not going to step back. We are not going to change any of our views. So are you saying that the United States would come to Taiwan's defense if China attacked? Yes, we have a commitment to do that. Com tantos compromissos, você deve estar se perguntando como o governo dos Estados Unidos planeja proteger seus interesses e os de seus aliados. Bem, é por meio da boa e velha força bruta. E embora a influência da China esteja crescendo, a Marinha dos Estados Unidos também vem aprimorando a sua capacidade de defender a si mesma e a seus aliados com armas. Junte-se a nós nessa jornada, enquanto examinamos algumas das coisas mais malucas que a Marinha está preparando. Inimigos dos Estados Unidos, cuidado. Aumento das tensões entre Estados Unidos e a China. As tensões entre os Estados Unidos e a China têm aumentado significativamente ao longo dos anos. E para responder aos Estados Unidos, a China vem divulgando o seu DF-17, um míssil hipersônico lançado em 2019. O DF-17 foi testado 7 vezes com uma taxa de sucesso de 100%. Ele demonstrou uma precisão impressionante, seja para a entrega de armas ou missões de ataque convencionais. O míssil também pode realizar manobras em voo, o que significa que ele é adaptável a praticamente todos os ambientes. Então, como a Marinha dos Estados Unidos planeja combater essa nova ferramenta? O laser USS Gerald Ford. Em resposta ao DF-17 chinês, a outras ferramentas associadas, a Marinha desenvolveu o USS Gerald Ford equipado com laser, uma atualização do USS Gerald Ford. Desenvolvido em outubro de 2022, o Ford, equipado com laser no valor de 13,3 bilhões de dólares, é literalmente o maior e mais caro navio de guerra que já sentiu o gosto salgado dos mares. Ele vem com um convés de voo gigantesco, com 5 acres, além de novas tecnologias que podem facilmente torná-lo o navio de guerra mais poderoso do mundo, pelo menos nas próximas 2 décadas. Sim, é assim que você sabe que a Marinha está gastando muito dinheiro, quando ela pode construir armas de última geração com tanta confiança. O Ford, equipado com laser, comporta 4 esquadrões de caças e mais de 60 aviões. Seu poder aéreo é mais forte do que mais de 60 nações e pode facilmente abrigar mais caças stealth do que você possa encontrar em todas as forças armadas da Rússia. Por favor, alguém poderia checar aí o Vladimir Putin? O navio de guerra tem mais de 9 andares acima da linha d'água e pesa cerca de 97 mil toneladas. Para fins de contexto, isso é mais de 32 mil toneladas mais pesado do que os maiores navios de guerra da Segunda Guerra Mundial. Mas isso não é exatamente a coisa mais louca. Os lasers desse navio garantem que ele será capaz de lidar com ataques de mísseis sem suar a camisa. Pense da seguinte forma: em comparação com os lasers, os mísseis hipersônicos operam mais lentamente do que uma tartaruga em terra. Além disso, desde que haja uma fonte de energia conectada, um laser vem com um carregador ilimitado. Portanto, não importa quantos mísseis DF-17 os militares chineses enviem em nossa direção, com o USS Gerald Ford equipado com laser, eliminá-los seria como tirar mosquitos do ar. O USS Gerald Ford, a laser, vem com o reator Bechtel A1B, que é capaz de alimentar o navio por 50 anos sem reabastecimento. Assim, as armas a laser do navio terão mais energia do que jamais precisarão. Os reatores também são parte do motivo pelo qual o USS Gerald Ford, equipado com laser, pode se mover tão rapidamente enquanto elimina alvos. Pense no The Flash, mas sem o humor e o bom coração aí do Barry Allen. Go Flash! Go Flash! Go Flash! Go Flash! Okay, Barry, why don't we take a break from the dancing? Yo! A flight-destroying laser weapon. While we were all locked up in our homes due to the coronavirus pandemic and stockpiling toilet paper in 2020, the Navy's Pacific Fleet announced that it had tested a new high-energy laser weapon that would be able to literally destroy an aircraft while it is still in flight.
According to images and videos provided by the Navy, they had tested the weapon on the popular amphibious dockship USS Portland. The laser was described as a high-energy class solid-state laser that could easily neutralize a drone aircraft. The images showed the laser coming out of the warship's deck, while short video clips were taken showing what appeared to be the target drone burning after being hit. And to show how top secret this test was, the Navy literally didn't give any specific location for the demonstration of the defense and weapons system. All they said was that the tests occurred somewhere in the Pacific on May 16, 2020. This means that things like the power of the weapon itself weren't disclosed. However, according to a separate 2018 report from the International Institute for Strategic Studies, it's expected to be a 150 kilowatt laser. And the Navy confirmed that the weapons can be effective against both drones and enemy warships, meaning that it essentially defends both the skies and the seas. The USS Zumwalt. When you think about a naval force, the first thing that comes to mind is a ship. After all, it's impossible to operate a proper navy without having a fleet of ships. One of the most advanced ships being used by the US Navy is the USS Zumwalt, a colossus of a ship that literally strides the seas like the Kraken or some other mythical sea monster. The USS Zumwalt was developed via a joint venture between companies like Bath Iron Works and Ingalls Shipbuilding. Designed as a commemoration of the Navy's 241st anniversary in 2016, the ship was a marvel of its time for sure. It comes with a state-of-the-art electric propulsion system, a wave-piercing tumble-home hull, and cutting-edge warfighting weaponry installed. Known as the world's largest guided missile destroyer, the Zumwalt is a mechanical and scientific marvel. The ship has an unconventional build with sharp angles that allow it to be stealthy and evade any radar beams sent to find it. And with a size of 600 feet, you'd think that the Zumwalt was such a chore to manage, but not at all. The ship is easily manned by less than 150 sailors. Previous class of destroyers have about 300 sailors, so we have about half the number of sailors running a ship that's 1.5 times the size. Além disso, o próprio Zumwalt é um navio construído para lidar com alvos de longa distância. Ok, veja o contexto. A Coreia do Norte, um dos maiores rivais dos Estados Unidos em termos de alcance militar, ainda não consegue obter mísseis que possam atingir todas as partes do país. Para o US Zumwalt, disparar mísseis capazes de atingir a Coreia do Norte seria moleza. North Korea. With their guns, they could reach in from either side of the peninsula pretty far in to cover a large portion of the territory of the peninsula. Agora, com recursos tão impressionantes, você deve estar pensando na possível desvantagem do Zumwalt. Bem, existe uma sim, e é o dinheiro. Quando o projeto do Zumwalt foi anunciado pela primeira vez, a Marinha planejava comprar cerca de 32 desses bad boys. Mas, assim como praticamente todos os outros contratos militares, o preço dos Zumwalts continuou a subir vertiginosamente. E quando o navio de guerra foi finalmente comissionado, cada unidade tinha um preço de 4,2 bilhões de dólares. Sim, é o bilhão mesmo, com B. Diante de uma escalada de custos tão difícil, a Marinha rapidamente reduziu o número de pedidos de 32 para apenas 3. Sim, uma jogada inteligente, pessoal. O sistema de armas a laser da Marinha. Quando se trata de guerra marítima, um dos pontos mais perigosos na superfície da Terra é o Golfo Pérsico. O Golfo é um dos canais mais importantes para o transporte de petróleo e outros materiais preciosos. Os ataques ao Golfo Pérsico começaram na década de 1980, com o início da Guerra do Golfo. E desde então, várias guerras aconteceram, todas elas em escalada. Todos querem controlar o comércio e a movimentação de petróleo em todo o mundo. Então você pode entender que o Golfo Pérsico é tão importante. E com diferentes guerras sendo travadas nessa região nos últimos anos, os Estados Unidos, sem dúvida, têm interesse em garantir que a região seja segura. E para ajudar a manter essa paz, a Marinha dos Estados Unidos fez avanços significativos ao equipar os seus navios de guerra. E em 2014, a Marinha estreou a primeira arma laser ativa do mundo. Chamada de Sistema de Armas a Laser, ou LAWS, para abreviar, esse novo sistema de armas foi implantado no navio de transporte anfíbio USS Ponce. Falando sobre a arma,
o capitão Christopher Wells, do USS Ponce, explicou: ela é mais precisa do que uma bala. Não é um sistema de armas de nicho como outras armas que temos nas Forças Armadas, em que só é bom contra contatos aéreos, ou só é bom contra alvos de superfície, ou só é bom contra, você sabe, alvos terrestres. Nesse caso, é uma arma muito versátil, que pode ser usada contra uma variedade de alvos. De acordo com fontes, o Laws se move literalmente na velocidade da luz. Para fim de comparação, essa é literalmente 50 mil vezes a velocidade de um míssil balístico intercontinental. Um oficial de sistemas de armas a laser a bordo do USS Ponce explicou que o Laws literalmente lança quantidades enormes de fótons em um objeto que se aproxima. Isso significa que a Marinha não precisa se preocupar com coisas como velocidade do vento ou alcance. E com a capacidade da Marinha de atacar alvos na velocidade da luz, realmente não importa onde o alvo esteja. Contanto que seja percebido como uma ameaça em alto mar, ele pode ser alvejado e destruído. Qualquer pessoa que queira atacar os Estados Unidos pelos mares certamente terá dificuldades para encontrar um caminho. Mesmo com a sua incrível precisão, a Marinha explicou que pode limitar as baixas e outros possíveis riscos. Assim, eles podem se concentrar em navios de guerra e alvos que acreditam ser ameaças, garantindo que ninguém mais sinta a ira do Laws se não for necessário. O sistema Helios. A Lockheed Martin é praticamente a Stark Industries do mundo real. E quando eles criaram algo para a Marinha em 2022, foi realmente um sucesso. Segundo relatos, a empresa entregou um laser de alta energia com ofuscador óptico integrado e sistemas de vigilância para a Marinha. Conhecidos como Helios, esse sistema foi entregue como uma conclusão da parte de um contrato de $150 milhões concedido à Lockheed em 2018. Após vários testes, um dos quais também foi realizado no USS Ponce, o sistema Helios acabou sendo implantado em navios de guerra de propriedade da Marinha dos Estados Unidos no final de 2022. Helios has a long-range intelligence, surveillance, and reconnaissance capability. Though Lockheed Martin hasn't revealed the details, indications are that the aiming system of Helios is capable of high-definition, high-powered digital magnification. Você quer saber o que é mais louco? O sistema Helios pode ser literalmente adaptado para diferentes outros navios de guerra e sistemas de combate. Portanto, enquanto a Marinha precisa dele para alguma coisa, o Helios estará lá para responder. O Helios é um sistema de defesa de 60 kW que fornece capacidade de energia direcionada para a frota da Marinha. Ele possui um carregador profundo, um baixo custo para o abate e precisão no lançamento de mísseis enquanto dispara na velocidade da luz. É impressionante notar, no entanto, que a arma ainda está nos estágios finais de desenvolvimento, e a Marinha explica que a sua capacidade destrutiva poderia ser ampliada para 150 kW. O Helios terá diferentes usos. O sistema de armas foi criado principalmente para derrubar pequenos barcos com mísseis que os inimigos possam utilizar durante uma guerra com a Marinha dos Estados Unidos. No entanto, o sistema também será capaz de defender contra drones e veículos aéreos não identificados. Portanto, se a Marinha vir um dispositivo voador que não consegue identificar e gostaria de se infiltrar, o sistema Helios estará à altura da tarefa. A influência da China na geopolítica global está crescendo. No entanto, o governo dos Estados Unidos continua confiante de que pode proteger a si mesmo e seus aliados contra qualquer inimigo que venha do Extremo Oriente. Com seu novo conjunto de ferramentas e navios de guerra, acho que é seguro dizer que quaisquer navios de guerra chineses que queiram se infiltrar no país devem estar preparados para enfrentar a distância. Então, o que você pensa sobre essas armas? Elas são necessárias para proteger a paz mundial? Deixe um comentário abaixo com a sua opinião.